Oportunidade, dar prosseguimento ao vídeo, à live anterior, que ficou meio pela metade, pelo fato de que fomos interrompidos. Aliás, eu também pensei em fazer pouco tempo, mas não consegui expor tudo o que eu queria. Por isso tem a parte 2. E já veio lá algum fanático aí atacar a gente no vídeo, excomungar o canal, falar mal. Eu não tô nem aí pra ti, meu cara. O que me dá asco é tu dizer que tu és um diácono. Diácono, não sei. Um cavalo como tu ser um diácono? Um estúpido, ignorante como tu ser um diácono é uma vergonha. Porque a palavra diácono quer dizer aquele que serve. Você quer ser servido e não serve pra nada. Não é útil para nada, não serve ninguém. Essa é a realidade. Talvez está servindo seu próprio ventre, ganhando algum vintém, provavelmente da IPDA. E esse sujeito ficou incomodado porque eu coloquei assim, doutrinados na thumbnail, que não cumpre o que prega, ele fica incomodado com aquilo. E esse camarada, se eu não me equivoco, já foi bloqueado nos outros 2 canais meus, só aqui que ele não estava sendo bloqueado, ou não foi bloqueado. Agora foi bloqueado com sucesso. Eu não vou deixar qualquer um aí chegar e estar ofendendo, porque eu não vou ofender a live de ninguém. Até daquele que eu não gosto, que virou meu inimigo, ou que seja meu inimigo, eu não vou lá. Entendeu? Agora o interessante é o camarada vir no canal da gente, xingar o canal, falar um monte, e ver o vídeo e dizer que não me assiste. Olha, me viu, comentou e não diz que não me assiste. Eu não entendo uma perturbação dessa. Mas ele veio por conta da thumbnail, nem por conta do que eu falei no vídeo, porque não falou nada sobre. É sempre assim. E eu estou fazendo essa live, fiz aquela outra, pelo fato que numa outra que eu fiz, alguém comentou que tinha os hipócritas que pregavam as coisas e não viviam bem as coisas lá dentro, de acordo com os regulamentos ou o regulamento da instituição. Na realidade, existia outras normas, não era só o regulamento interno, existia uma outra norma chamada circular, que também muitos descumpriu. Por exemplo, na minha época, em 2006, 7 ou 8, saiu uma circular que era proibido revelar voto, estipular valor do voto. Deus me revela aqui que é para você fazer um voto de R$100. Isso que eu acabei de falar foi proibido na circular. E você acha que parou isso? Que os falsos profetas pararam de fazer isso? Continuaram. Inclusive, eu cheguei a ver na própria sede mundial, me parece que foi o Luiz Rubio, dizendo, ou um outro lá da diretoria, que o errado era revelar o voto, mas estipular o valor do voto já não era. Por que eles mudaram assim abruptamente? Você veja a hipocrisia. Porque se não estipular, se não exigir o dinheiro, o povo não dá. Então também não dá para ser radical. Por isso que eles não mudam muitas coisas, mesmo sabendo que são erradas. A hipocrisia é generalizada nessa instituição. E os regulamentos deles são com base em interesses financeiros. Não que necessariamente aquilo que eles pregam seja pecado. Eles pregam dessa forma, criam esse tipo de pecado para ganhar dinheiro. Teve outros aí que acharam que eu estava falando nesse vídeo, especificamente do Sandro Márcio. Porque o Sandro andou colocando uns vídeos aí antigos, não sei, pregando sem gravata, sei o quê. Não, eu estava falando generalizado. O que eu me portava lá dentro, como eu fazia. Eu não pregava sem terno e gravata ou sem o paletó. Eu não pregava com roupas cheias de adesivos ou com coloridos diferentes, vamos chamar assim. Em casa não andava com roupa de estampa, enfim, cumpria tudo aquilo lá. Então eu tenho moral, como eu disse no vídeo anterior, para falar o que estou a falar. Só que eu esqueci de dizer, ou não deu tempo para dizer, outras coisas. Por exemplo, que eu vi, não vou dizer nada que eu não vi. Pessoas que pregavam contra a cerveja, todo tipo de cerveja, e bebiam uma cervejinha preta ou sem álcool escondidamente. Pregavam contra todo tipo de bebida e bebiam o Red Bull escondidamente. Bobear até aquelas coisas terríveis. Eu não vou falar daquelas outras, tipo
uísque, essas bebidas mais fortes, porque eu não cheguei a ver. Agora, de Red Bull, de cerveja, eu cheguei a ouvir, a ver, tranquilamente. Então, a hipocrisia é grande. Só servia para escandalizar a gente. Pregava sã doutrina, estava lá jogando videogame. Como uma vez eu exortei um, e ele ainda veio com 4, 5, 10 pedras para mim. E era defensor da doutrina do missionário, tá? Não era contra a doutrina do missionário, mas jogava videogame. E eu descobri, porque eu falava com ele virtualmente, apareceu no MSN, naquela época aparecia, o que você estava fazendo no computador aparecia no MSN. Se você estava ouvindo uma música tal, aparecia lá. Se você estava jogando um determinado jogo, aparecia lá. E apareceu lá que estava jogando, não me lembro qual era o jogo, de corrida. E eu cheguei e disse, ô irmão é pregador da sã doutrina. Você está jogando videogame? Para que eu fui dizer isso? Ficou doido? Disse que não tem nenhum pecado, é um simulacro. Você não pode até não ter pecado, mas na IPDS prega contra. Ficou doido comigo. Depois eu tive que contornar a situação, até porque eu gostava da amizade virtual dele, porque a gente trocava algumas informações interessantes, inclusive ele gravava as pregações do missionário, e eu também, a gente trocava essas gravações e outros áudios, as coisas que a gente fazia, tudo pro evangelho. Mas virei inimigo dele ali, naquele momento, porque falei aquilo. E quando ele me começou a dizer aquelas coisas para mim, foi aí que eu comecei a jogar videogame também. Eu já estava pronto para sair da IPDA, depois eu saí. É óbvio que quando eu estava pregando, tomando a ceia, eu evitava jogar videogame, não jogava. Às vezes em alguns colegas, na realidade parentes, em casa para eu deixar de jogar videogame no computador, ou para jogar junto comigo, eu deixava ele jogar e eu não jogava, às vezes até combatia eles. É assim que funcionava. Então você vê, os exemplos, e a gente vendo esses exemplos de hipocrisia, a gente acaba sendo hipócrita, ou a gente acaba praticando. Eu vi o camarada lá, que era da sã doutrina, e pregava duro, tá? Ele mandava até os áudios das pregações dele no Rio de Janeiro. E ele era da senador Pompeu, por isso que eu soube de muitas coisas desse caso aí, dessa santa aí, já sabia daquela época que se falava alguma coisa. E também outras coisas por aí. E jogava videogame. Aí eu comecei também a pensar, bom, se o camarada da sã doutrina que prega, ele é muito mais usado que eu, ele é muito mais tempo pregador do que eu, pode jogar videogame, eu comecei a jogar. Quer ver outra coisa? Que também eu passei a fazer, mesmo não achando que era pecado, que era? Ah, ficar muito tempo nas redes sociais, que eu achava que era um... Eu via todo mundo nas redes sociais e falando de tudo quanto é tipo de assunto, lá comecei a fazer. Por isso que a gente tem que analisar tudo com cuidado. Ah, as más conversações corrompem os bons costumes, mas isso não é má conversação. Você vê que eu estava conversando com alguém que tinha um manto da sã doutrina, e olha só, estava com falha, né? De acordo com aquilo que se pregava. Não estou julgando ele, dizendo que jogar videogame é pecado, mas para você ver, a sã doutrina. Por isso que é muito fácil enganar. Quantos da sã doutrina, ou doutrinados, pregando contra tudo, contra todos, mas nunca cumpriu nada. Estou falando especificamente da IPDA. Nada do regulamento interno e até mesmo da própria palavra de Deus. Tá? É bem assim que configura a situação. Eu não me lembro mais. Ah, pintar cabelo, as mulheres lá. O pastor tecia a lenha, quando pintar cabelo, a esposa pintava, cortava. Ou a filha, né, como a do santo, que nunca puniu aquela filha. Não fica aí com ela, bonita. O próprio pai nunca puniu ela. Vocês acham que o Davi Miranda era cego? Eu não vi ali que ela estava pintando o cabelo? Então, por essas e outras coisas, a gente vê que esse regulamento ou as normas eram só para prender o povo, criar contenda, picuinha, uma hipocrisia tamanha de todos os lados, e a gente, como uma marionete, puxando para lá, brigando com um, brigando com o outro, no fundo não adiantando de nada. No fundo não adiantando de nada. E também isso só serve para provar que ninguém é 100%. Ninguém cumpria aquele regulamento 100%. E que doutrinado, essa coisa, eu sou da sã doutrina, eu sou doutrinado. Isso aí é presunção, é exaltação. Eu tenho que ser de Jesus, ou lutar para ser de Jesus e ser salvo. O rótulo de doutrinado, não doutrinado, de mundano, não mundano, não vai me garantir nada. Vamos pensar um pouco sobre isso aí.
Porque enquanto você fica julgando o próximo, você está fazendo coisas equivocadas. E quando alguém vai te desmascarar, você fica pé da vida. Como esse sujeito aí, que ficou certo ofendido, porque a carapuça serviu. Deve ser um diácono que não cumpre nenhuma das normas que tem especificamente para os diáconos, bem como de uso e costume ou da circular, e ficou aí falando mal do meu canal. Ô meu chapa, será que você não sabe que eu tenho 4 canais? Ele disse que meu canal não cresce, meu canal não tem visualização. Meu canal não tem visualização, sabe por que não tem? Porque tem que falar toda hora, todo instante de PDA. E eu não falo. Esse canal aqui é de pregação. No entanto, estou fazendo esse vídeo para ficar bem claro, patente, a hipocrisia de muitos doutrinados. 2, eu não viso monetização, nem like, nem visualização. Não viso. Esse canal aqui é pregando o evangelho, fazendo a obra para o Senhor. Se Deus tiver misericórdia, vai analisar todos os vídeos que eu fiz e vai ver que eu fiz alguma coisa boa. Ou ruim, enfim, ele que julgue bem, porque eu não sei julgar, de acordo com a reta justiça que é só Deus que faz. Entendeu? Eu não preciso de um santão de Araque como tu, para estar falando o que eu faço, deixo fazer. E a pessoa é tão ignorante que ela não sabe nada do YouTube, como funciona. Enfim, deixa para lá. Então, meus caros, se eu me lembrar mais alguma hipocrisia assim que eu via, que era flagrante também. Saiadins. Se pregava contra saiadins e em casa usava saiadins, às vezes até na igreja, às vezes com rachinho também. Salto alto, a mesma coisa, pregava contra salto alto e algumas irmãs andavam com salto alto. Então, é aquela coisa, ficar cuidando um outro, no fundo, ninguém cumpria nada, o outro se revoltava por conta daquela hipocrisia, saía, brigava, e aqueles também, por ter se metido numa briga de alguma forma, acabavam também ficando chateados e até deixando de lado um pouco aquela doutrina, afrouxando. Olha, era um zarceiro danado, uma psicopatia em cima de psicopatia, para no fundo se ver claramente que tudo se fazia por dinheiro. Se todos os membros dissessem, nós não queremos mais esse regulamento interno, mas nós vamos continuar, se for abolido esse regulamento, a dar nosso dízimo. Eles já teriam tirado esse regulamento, essas pregações hipócritas há muito tempo. É assim que funciona. Só não tiro porque os idosos, que são amantes dessas hipocrisias e mentiras, adoram as mentiras, adoram as hipocrisias. Em breve vai sair um vídeo de uma pessoa, acho que foi uma irmã que comentou nos comentários, bem lúcido, o comentário dela, dizendo sobre essa questão aí de doutrina, de umas doutrinas que tinha aí. Eu vou ler o comentário dela e vou acrescentar, vou fazer um vídeo sobre isso, achei muito interessante, porque ainda que esses vídeos às vezes chegam para os fanáticos, mas também demorando alguns dias, até meses e anos, vai chegar às pessoas que realmente precisam ouvir, ou que querem saber a verdade, que não são alienados. Porque o fanático doutrinado já é causa perdida, já tem a mente deturpada, não tem mais solução, porque ele mesmo não quer a solução. Ele está vendo a verdade e não quer a solução. Agora, aquele que está começando na fé, ainda que ele teme no começo, ainda que ele não decrete, com o passar do tempo ele vai vendo que o que eu estou falando ou muitos estão falando é basicamente a religião, vão abrindo seus olhos e ele vai começando a entender como realmente funciona a coisa. E Deus sabe que o meu interesse, o maior interesse aqui são essas pessoas, ó, que a minha mensagem chegue a essas pessoas. Não aquele que já está acostumado a morrer, como diz o ditado, uma vez católico para sempre católico, uma vez IPDA para sempre IPDA, até a morte. Uma vez Flamengo para sempre Flamengo. Isso eu não quero pregar para esses convertidos de uma vez Flamengo para sempre Flamengo. Tá? Eu quero pregar para aquele, ou penso que a mensagem pode chegar àqueles que realmente precisam para o seu enriquecimento espiritual, para o seu relevo espiritual, para ter um discernimento melhor das coisas de Deus e não viver como um mero capacho, vou até dizer.
Em breve vai sair uma live também nesse canal, que eu vou falar sobre o dom de exortar. E tem gente aí que vem criticar a gente, que o que a gente faz é hipocrisia, é fofoca. Então, exortar é uma hipocrisia, é uma fofoca, é tudo que não presta, né? Tá na Bíblia, exortar. Você sabe o que é exortar? Ah, não sei. Vai procurar no dicionário o que significa exortar. Não significa corrigir? Não significa reparar? Não significa falar a verdade, doa quem doer, para o melhor da pessoa? Para o bem da pessoa? Tá. Essa gente aí de mimimi, de trololó, os que vão atrás aí da falsa fala de dom de comédia. Um Zezinho Assoalho da Silva tem dom de comédia. Como eu coloquei aquele vídeo é antigo, já deve ter uns 3 anos. Você vê que até eu estou falando de uma forma que eu já não penso tanto mais assim com relação ao santo homem de Deus. Estava até fanático por ele ali ainda. Você percebe que essa gente acredita um suposto que não está na Bíblia. Dom de comédia. Onde está escrito? Deus dá o dom de alegria. É um fruto do Espírito Santo da alegria. Mas não é também alegria carnal. Não. É espiritual. Agora, exortar, que muitos acham que é uma coisa do demônio, que seria a crítica, é divina. Só que a gente tem que entender que existe crítica destrutiva e construtiva. A destrutiva visa só dizer que ninguém presta e acabou-se. A construtiva não, ela fala do erro e mostra uma provável solução. É a construtiva que constrói, que edifica. Por exemplo, nesse caso da hipocrisia da IPDA, tem dois tipos de solução. Duas formas. Ou todo mundo cumpre o regulamento interno e eles punem todos aqueles que estão fora do regulamento interno, ou, que é a mais viável na minha opinião, acaba destruindo esse regulamento interno, abolindo esse regulamento interno, que só serve para fomentar ainda mais hipócritas, salgadões, pessoas que não têm conhecimento bíblico, que vão achar que aquilo é a palavra de Deus e não que a palavra de Deus, que às vezes não tem nada a ver com aquilo que está sendo dito naquele regulamento, seja colocada em segundo, terceiro plano. Pensai sobre, ok? Então estou aqui fazendo a crítica da hipocrisia e oferecendo a solução, que tem que ser ou servir para os próprios doutrinados. Ou eles cumprem de fato tudo o que dizem, ou fiquem quietos e não falam mais nada. Eu, quando estava dentro dessa instituição, como eu disse naquele vídeo de ontem à noite, eu cumpria tudo. Era difícil, mas eu procurava cumprir tudo. Vivia até, preso, em estado de reclusão. Não tinha contato com ninguém, porque tudo era pecado. Claro que eu entrei numa paranoia, claro que eu entrei num extremismo, mas eu estava tentando cumprir aquilo. E muitos que ficam aí combatendo todo mundo, não fazem, 10% do que eu fiz. Não que eu sou melhor, mas é só para você ver. Segundo, eu estava numa paranoia também. Então não é certo fazer o que eu fiz. Não, em algumas coisas. Eu não digo na oração, no jejum, na leitura da palavra. Agora, ficar achando como eu achava que um pouco de barba era pecado, que a Bíblia diz que não é, que usar, vamos colocar aí, uma roupa vermelha é pecado, que a Bíblia não fala disso, Deus criou todas as cores. Então, você percebe a doutrina do homem. Daquela doutrina que é falada em Colossenses, acho que é em Colossenses que fala que não toqueis, não manuseis, que vem com aquela falsa piedade, mas no fundo é obra humana, obra carnal, nada mais. E tão carnal que serve para alavancar ainda mais a indústria gospel, para crescer ainda mais o empreendimento e com isso lucro vir
para a Sagrada Imaculada Conceição instituição, que não é um quatro paredes, e sim os proprietários, os Mirandas. Sempre foi. Esse é um outro ponto que eu e muitos ainda não sabem, e eu tento explicar, já expliquei várias vezes, eu não vou ficar aqui insistindo muito, porque não é muito falar que seremos ouvidos. Que as pessoas não entendem e acham, não, é a igreja de Deus, vou profetizar aqui que Deus vai enviar um profeta para corrigir essa igreja. Deus vai enviar alguém para ser líder dessa igreja, porque essa igreja foi fundada por Deus. Não, essa igreja não foi fundada por Deus. Essa igreja foi fundada por Davi Miranda, com o CNPJ o nome de Davi Miranda, no cartório de São Paulo, pelo Davi Miranda, morrendo ele, como foi que aconteceu, passou para os familiares, vai morrer a esposa dele, vai passar para os filhos, vai passar para os netos, e acabou-se, ponto, e Zé Fini. Isso eu também não entendia, né? Mas depois que eu fui estudar direito, entendi. Então acabou-se. Adianta você estar nessa hipocrisia, trabalhando cegamente para os Mirandas e não para Deus? Para sustentar os Mirandas e não para Deus? Para eles curtir Miami e você curtir o esgoto aí da sua casa? Tem que dizer assim, né, para ver se as pessoas acordam. E qualquer um que sai da santa e abre também uma igreja, está fazendo o mesmo procedimento. Como são os dissidentes, que tem uns fãs que ficam defendendo também. Ah, eu sou da Ademar Lacerda, porque aqui no Sul tem muito isso. É duas igrejas aqui fortes que saem da IPDA. O Alexandre da Rosa, Visão Missionária. Eu fui falar deles aqui, ou lá no outro canal, é só chicotada. Um fanatismo, olha, igual, até pior do que na IPDA. Porque eles acham que saíram da IPDA e vieram agora para o paraíso. O Ademar Lacerda é o santo, estão no paraíso do Ademar Lacerda, estão no paraíso do Alexandre da Rosa. Ou bestas quadradas, quando a Ademar Lacerda morrer, o dinheiro vai para a família dele. Não vai para você. As empresas gospel, vai tudo para o nome dos filhos. E também, a hora que o Rosona, que é aqui de Santa Catarina, morrer também, vai tudo para o filho dele. Tá bom? O mesmo segmento do Davi Miranda, não mudou em nada. A diferença é que o Davi Miranda, mesmo que eles alcancem alguma coisa, o Davi Miranda é e será muito mais rico do que eles, ou foi muito mais rico que eles. Eles não vão chegar ao nível do Davi Miranda, que está em vários países, enquanto que muitos deles não estão nem no Brasil inteiro, quanto mais fora do país, muitos países. Ok? Então pense nesse sentido. Agora, se você quer ganhar dinheiro de igreja, abra uma igreja, vai se virar, vai ganhar. Claro que não é todos que abrem uma igreja que vão ganhar, tem aqueles que são equilibrados, que têm o seu trabalho próprio, como teve um camarada aqui da minha cidade mesmo, que abriu uma igreja, foi dirigente da IPDA, e eu creio que ele não viva da obra porque ele tem um trabalho dele como secular, como um radialista, só se ele parou. Mas ele tem, daí ele faz as duas coisas, trabalha secularmente e prega de noite. Tá certo, se continuar assim, ou se é assim, que é o que eu acho também, não tenho essa certeza. Agora, muitos que abrem aí, é só para manter a vidinha de pastor. Às vezes são expulsos, como foi o Alexandre da Rosa, punido pela IPDA, porque queria colocar política na IPDA de Curitiba, colocando lá panfletinho de santinho, de político lá. Foi punido, saiu, foi para a igreja da Alemã da Serra, que também é forte em Curitiba, depois abriu uma aqui, Santa Catarina e Blumenau, e começou a fazer o empreendimento dele gospel. Ah, é homem de Deus. É claro, é homem de Deus para ganhar dinheiro de vocês, tá? Abraço e até a próxima. Estude um pouquinho mais, tá? Estude, muita hipocrisia. Se eu vou começar aqui a falar de tudo, olha, 2, 3, 4 horas. Sem falar aqui, da própria IPDA, eu estou me lembrando agora. Pregava contra a bateria, tinha bateria em cima do púlpito. Eu tive aquela treta com o Lorival. Pregava contra tanta coisa e pregava contra divórcio dos parentes divorciados. Pregava contra namoro escandaloso na sede mundial, naquela garagem. Era uma furunfagem geral lá, daqueles netos do Davi Miranda e amigo deles lá. Andavam beijando, se esfregando naquela garagem que eu vi. Como aqui na minha região também tinha aqueles que se esfregavam na frente do templo. Então, olha, o que eu vou dizer, né? Não tem mais nada o que dizer, não. Adianta esse regulamento todo. A melhor coisa que a pessoa faz é ter a consciência do Evangelho, ler a palavra, orar e ficar em casa buscando a Deus. Porque esse quarto aqui, que eu já até falei numa live que está aqui, pode virar uma igreja.
Porque igreja é um quarto, igreja é uma casa inteira, quatro paredes, pouco importa para Deus, CNPJ, pouco importa para Deus, estrutura hierárquica, pouco importa para Deus, cargo eclesiástico, pouco importa para Deus, o que importa é sinceridade, adorar a Deus em espírito e em verdade e pronto. Tá bom? É duro assim o evangelho para quem não conhece a verdade. Vai ler lá primeiro Filemão. Um dia que você lê Filemão e vê que ali diz claramente que os servos de Deus estavam reunidos na casa de um irmão e ali era a igreja, na casa daquele irmão, você vai entender que o evangelho começou na casa dos irmãos. Começou em lugares escondidos, porque tinha perseguição naquela época, às vezes era na caverna, às vezes poderia ser até na praia, mas um codificando um com o outro assim, num canto mais isolado. Era assim. Não tinha templo, o templo era para os judeus. E só aquele que era judeu que poderia estar lá no templo e falando alguma coisa, mas se falasse de Jesus lá no templo, ele ia ser apedrejado, porque estava blasfemando contra o Deus do templo, contra o Deus judaico, contra o judaísmo. Vamos estudar um pouco, avançar um pouco, parar de toroló. Nós estamos no século XXI para aprender a verdade e não mais para estar passando pano para erro, com mentirinhas, com historinha da carochinha. Tá bom? E agora eu encerro. Abraço, até a próxima.